Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 14. Nós vamos ler dos versos 14 a 33. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos 14 a 33. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Mas, em parte, vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus, como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, no que se refere a Deus, porque não usarei de falar coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sob fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam este fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nós pedimos, pelo Espírito Santo. Nos ajuda a ouvir ao Senhor, crer, responder, obedecer. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Irmãos, estamos chegando perto do fim, né? Da nossa jornada. Estamos pertinho. Apesar de que saudações finais não são simples, não. Porque às vezes Paulo está só fazendo saudações e você diz assim, já acabou a carta. E de repente ele solta uma pérola no meio das saudações. Você fala assim, vai ter que fazer um sermão só sobre aquele versículo. Mas aqui a gente ainda está no último conteúdo, bloco de conteúdo, a gente pode dizer, mais carnudo aqui da carta,
que é quando Paulo fala dos seus planos de viagem. Mas ele gasta um pouquinho de tinta e papel para falar desses planos. Então, isso aqui é importante. É importante em termos de formação histórica, para a gente entender como o ministério de Paulo se desenrolou e como ele pensava a sua atividade apostólica. Então, isso é muito útil. Esses trechinhos das cartas em que ele fala de questões pessoais são extremamente úteis. Então, se você resolver estudar um dia de forma mais sistemática a vida de Paulo, as cartas de Paulo, existem bons livros em português sobre a vida de Paulo, levantando informações arqueológicas, históricas, geográficas, para reconstruir a jornada dele, os trabalhos, as tensões que ele teve que enfrentar, as particularidades culturais de cada cidade na qual ele pregou. Vocês vão ver que é um universo, né? Os estudos paulinos são um universo, é uma coisa maravilhosa. E quando eu comecei meus estudos em teologia e virei professor, meu plano era ser alguém que ia ficar só estudando as cartas de Paulo. Mas isso não foi possível. Mas eu dou graças a Deus pelo tempo que foi possível, né? Por alguns anos eu dei esse foco. E isso foi muito importante na minha caminhada cristã. Então, assim, para mim, eu sempre recomendo muito que as pessoas leiam Paulo com atenção redobrada. Paulo meio que dá uma chave assim para você ler um monte de coisa do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, assim, eu gosto do Paulo, sabe, irmãos? Eu gosto desse cara. É um dos caras que eu vou procurar logo na primeira semana no céu. Tem a lista ali dos primeiros dias. Então, o Paulo está lá na... Quer dizer, o problema é com quem que ele vai tentar falar, não sei se eu vou conseguir. Mas, vamos ver. Irmãos, então aqui o Paulo fala um pouco do coração dele, do que ele estava passando. Eu gosto desse trecho também, porque em outras cartas, você percebe que Paulo está ali, ele não pode se apoiar muito nas igrejas. Porque as igrejas, ele está cuidando delas e elas só estão dando trabalho, só problema. Então, você lê Gálatas, você lê Coríntios, você percebe isso, né? Que não tinha muito espaço ali para questões pessoais, a não ser como exemplo que ele precisava dar para os membros das igrejas. Mas aqui em Romanos a gente tem uma relação diferente aqui. Parece que Paulo tem essa igreja em alta conta, ele tem a igreja de Roma em alta conta, e apesar de ele ter dado uma demonstração aqui do que é o seu evangelho e feito até uma aplicação prática a um problema que a igreja estava enfrentando, ele não está indo ali para resolver problema, né? Não está indo ali para quebrar pedra, não é isso. Ele tem outras expectativas em relação a essa igreja. Isso é muito, muito interessante, como nós vamos ver aqui. São palavras finais de Paulo sobre o futuro do seu trabalho e, isso é importante, não apenas ele tem uma relação diferente aqui com essa igreja, mas ele oferece uma oportunidade para essa igreja. Então, isso também é legal. Paulo não está indo lá resolver um problema, mas ele está pedindo ajuda. Então, isso é legal, para a gente entender como que isso funciona, né? Ele está pedindo um suporte dessa igreja. Veja o verso 14. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade, plenamente instruídos, supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Gente, depois de escrever a carta aos Romanos, essa carta aqui, o Paulo vira e diz assim, mas, gente, eu estou escrevendo isso tudo, mas eu sei que vocês são pessoas já maduras, competentes, vocês sabem das coisas e vocês têm como resolver as suas questões. Paulo está falando com a igreja adulta, gente, olha só. Porque, assim, lendo outras cartas, é tudo adolescente, criança, né? Eu sei que tem alguns adolescentes aqui, me perdoem. Tá? Não fiquem bravos comigo. É porque, realmente, assim, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente muda o jeito, né, de lidar com as coisas. E aquelas igrejas estavam ainda no começo, aqui não. Roma, Paulo está assim, altamente confiante. A gente sabe que pessoas como Priscila e Áquila, por exemplo, eram de Roma, mas pensam quem são essas figuras. Eu falo muito do apóstolo Paulo, mas pensem em Priscila e Áquila. Os caras sentaram com Apolo, com ninguém menos do que Apolo, para o instruir sobre questões fundamentais da fé e orientar a pregação dele. Eles fizeram um pequeno discipulado com Apolo. Quem é Apolo? Apolo é um sujeito que a pregação dele era tão poderosa e a capacidade de expor as Escrituras que muitas pessoas da igreja de Corinto, que foi fundada por Paulo,
achavam Apolo melhor do que Paulo. E, na verdade, aí brigaram entre si lá, dividiram, e uns achavam que Paulo... Eu sou de Apolo, outro de Paulo e tal. Parece que não tinha nenhum problema de Apolo com Paulo, mas entre os seguidores houve umas rusgas. Então, imagina isso, gente. Priscila e Áquila fizeram um discipulado com Apolo. Deram orientação para o cara. E era gente dessa igreja. Devia ter muita gente fera nessa igreja. Realmente. Pensa que uma igreja, em poucos anos, sem nenhuma evidência de uma ação apostólica direta, ela se tornou uma igreja tão importante. No catolicismo romano, a tradição que é seguida da igreja diz que Pedro fundou a igreja de Roma. Mas essa tradição ela tem pouca corroboração. É possível, mas tem pouca corroboração. Não tem nenhum indício no Novo Testamento. A evidência externa não é inambígua. Tudo indica que Pedro foi em Roma, mas que ele fundou a igreja de Roma é outra história. Parece que a igreja de Roma surgiu como Antioquia. Apareceu lá. Os irmãos começaram a pregar o evangelho, surgiu a igreja, e depois vieram os apóstolos ali para administrar a coisa. Então, não há indícios de que foi um apóstolo que fundou, não. A gente não tem certeza disso, não. Então, mas quem fez esse trabalho certamente teve importância, porque a igreja se tornou uma das mais importantes do mundo antigo e medieval, um centro, no mundo antigo principalmente ali, do cristianismo antigo, um centro do evangelho. Então, vejam, a igreja é legal, gente. Paulo fala aqui, vocês vão ver em alguns momentos, que ele tem expectativas em relação a essa igreja. Mas, para a gente lembrar, eu vou dar um pulinho para trás aqui, a gente vai precisar lembrar desse texto mais à frente, mas abre Romanos capítulo 1, olha lá. A gente sempre cita Romanos 1,18 em diante, dessa vez não, irmãos. Nós vamos pegar o trechinho anterior, quando Paulo está fazendo a introdução da carta ainda. No capítulo 1, versículo 8, olha só. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois vossa fé é anunciada em todo o mundo. Está vendo? A igreja está bombando. A igreja de Roma está bombando. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de Cristo, é minha testemunha, como sempre vos menciono, pedido constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja ocasião de visitar-vos. Então, o Paulo vivia com vontade de visitar essa igreja. Olha só, pois desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, uma graça, alguma coisa de Deus, a fim de que sejais fortalecidos. Agora, veja só, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Veja, irmãos, que legal. Paulo tem expectativas de um companheirismo espiritual com a igreja de Roma. Paulo acha que quando ele chegar lá e encontrar aqueles irmãos famosos de Roma, que abençoaram a igreja em tantos lugares, famosos pelo serviço, né? Não tinha Instagram, mídias, esse trem. Eram famosos porque apanharam e não desviaram, né? Eram famosos porque conheciam a palavra de Deus, eram famosos porque pregaram para muita gente, é por isso que eles eram famosos. Eu não preciso explicar isso muito. Então, o que o Paulo está dizendo? Ele quer ser encorajado. Gente, imagina, o apóstolo Paulo precisava de encorajamento. Ele precisava de alguém do lado. Amizade espiritual, companheirismo espiritual. Então, Paulo olha para aquela igreja, ele conhece pessoalmente, trabalhou junto com alguns dos líderes dessa igreja. Eu citei Priscila e Áquila, mas ele fala de um monte de gente no final da carta. Aí o Paulo fala assim, cara, eu preciso encontrar o pessoal. Você percebe que tinha outra coisa ali rolando. Ele queria conhecer a igreja como um todo e encontrar esse irmão. Você vê que tinha muitos vínculos. Quando você lê o final da carta aos Romanos, o último capítulo ali, você dá uma olhada lá. O monte de saudações que tem ali. Você percebe que tinha muitas linhas de vínculo. Muitas linhas de vínculo. Ele não tinha visitado a igreja, mas os vínculos estavam lá. E Paulo quer ir para essa igreja porque ele quer compartilhar algo, mas ele também quer ser encorajado na fé. Então, isso é muito legal. Isso é muito estimulante pensar nisso. E, às vezes, a gente precisa disso. Às vezes, não. A gente sempre precisa disso. Você está ali servindo, cuidando, mas você precisa de um companheirismo, né? Não é assim? Quantas mulheres ali estão, né, trabalhando, correndo atrás na sua vida profissional e, ao mesmo tempo, cuidando de casa, e filho, marido dando trabalho, e filho dando trabalho, mãe dando trabalho, e aí, de vez em quando, a pessoa precisa respirar, e ela precisa conversar com alguém, né?
E é com quem ele vai conversar? Geralmente é com alguém que vive algo parecido, ou viveu, está passando pelas mesmas coisas, já passou. Então, ali tem um companheirismo. Porque é assim que surge a amizade, né? O C.S. Lewis fala sobre isso. O amor romântico é duas pessoas, uma de frente para a outra, face a face, um olhando para o outro. E a amizade? A amizade é duas pessoas, uma ao lado da outra, não olhando para a outra. Ao lado da outra na estrada. Isso é o companheirismo, né? Isso é a amizade. Então, Paulo, ele quer alguma coisa com essa igreja. Ele está se apresentando, claro, mas muita gente da igreja, é só ver na carta. Paulo teve relação pessoal, eles conheciam exatamente o que estava pregando. Certamente, muitos irmãos de Roma também queriam conhecer Paulo. Certamente. Então, Paulo tem outras expectativas sobre essa igreja. Ele tem expectativa de que essa igreja esteja junto com ele. De um modo diferente. Ok? De um modo diferente. É claro que toda mãe, todo pai quer, de certa forma, os filhos junto. Mas, enquanto eles são crianças, os pais precisam de alguma outra coisa além disso. Precisam desse companheirismo, precisam desse suporte colateral. Então, volta para lá. Romanos 1. Então, Paulo fala assim, Romanos 15. Então, irmãos, na verdade, eu estou ensinando essas coisas para vocês, mas eu sei que vocês não precisam de mim diretamente para vocês exercerem seu ministério, para a igreja funcionar. Vocês não precisam de mim. Vocês têm os dons necessários. Vocês são uma igreja rica, madura, estabelecida, comprometida. Vocês têm os dons. Vocês têm, inclusive eu gostaria de ser abençoado por coisas que vocês têm. Eu sei que aí existem dons que me fortaleceriam, Paulo diz. O fato dessa igreja ser uma igreja espiritualmente rica, sólida, com gente madura, com dons, capaz, inclusive, de compartilhar com Paulo e comunicar algo para ele, ao invés de apenas receber, isso não significa que a igreja não precisaria de nenhuma ajuda. Ninguém é totalmente autossuficiente. Mesmo que alguém seja bastante maduro e tenha capacidade de aprender sozinho muitas coisas e de ajudar outras pessoas, todo mundo pode receber e aprender algo de alguém. Então, embora Paulo reconheça que essa igreja tem essa capacidade, ele notou que a igreja precisava de uma ajudinha. Não é algo tão complicado. A igreja precisava se lembrar. Mas, gente, se lembrar das coisas é algo que a gente sempre vai precisar. Na verdade, saber muito bem e ter algo muito bem estabelecido, acomodado na alma e na mente, pelo contrário, pode ser ocasião, às vezes é ocasião, de você pecar por autoconfiança. Então, mesmo que Paulo seja o apóstolo Paulo, ele em algum momento vai precisar que alguém ministre para ele. E mesmo que a igreja de Roma seja a igreja de Roma, e não as igrejas da Galácia, ou outra igreja mais complicada, é a igreja de Roma. Mesmo a igreja de Roma precisa também ser ajudada, precisa ter essa humildade de receber ajuda. Então, isso também é importante para nós. A gente nunca pode pensar que, porque a gente cresceu bastante numa área da nossa vida, e aqui particularmente em termos de espiritualidade e missão, que aí você se basta, e que você não precisa mais de companheirismo, e que você não tem mais nada para aprender. Você não pode pensar isso. Todo mundo precisa. E você precisa ser ativo em buscar esse suporte, esse companheirismo espiritual. Paulo está sendo ativo. Então, ele reconhece que precisa de ajuda, mas ele olha para a igreja e fala assim, vocês também precisam. E é a minha função, sou apóstolo dos gentios, então eu estou aí para fazer isso. Não apenas pregar o evangelho onde ele nunca chegou, mas também lembrar os irmãos que já ouviram, porque você pode cair por autoconfiança, por achar que você já chegou lá e não precisa mais da ajuda de ninguém. E Paulo vai, então, lembrar esse evangelho. E a tarefa de Paulo de pregar o evangelho onde não chegou e a tarefa de lembrar, ele não pode escapar das duas. São o trabalho que Deus deu para ele. Veja aí. Eu vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo entende que mesmo não tendo plantado a igreja de Roma,
E mesmo a igreja de Roma sendo uma igreja madura e capaz de autogestão, o apóstolo Paulo continua se sentindo na obrigação de velar por esses irmãos. Então, para quem não conhece o evangelho, Paulo vai pregar. Para quem está na heresia, Paulo vai repreender. E para quem está bem, Paulo ainda tem que fazer alguma coisa. Então, ele tem que lembrar do evangelho. Então, eu vou escrever para vocês, para lembrar vocês das coisas, só para dar um reforço, né, para a coisa ficar mais sólida, melhor do que já está. Então, eu acho interessante esse sentido de Paulo, né? Paulo está o tempo inteiro preocupado com a qualidade da vida espiritual dos irmãos. A gente não viu isso aqui? Ele discutiu isso muito nos capítulos 14 e 15. Se você faz alguma coisa que pode induzir seu irmão ao pecado, que pode levar a uma crise na vida espiritual dele, então não faz isso, muda a estratégia, faz outra coisa. Presta atenção nos efeitos. Então, isso é o lado negativo. Mas, do lado positivo, Paulo está pensando o tempo inteiro, olhando as igrejas do mundo, falando assim, cara, como que eu posso ajudar? E aí ele ajudou, a igreja de Roma ajudou todo mundo. Né? Graças a Deus que ele resolveu ajudar uma igreja que quase não precisava de ajuda. E aí ajudou todo mundo. Porque nós estudamos Romanos aqui e descobrimos que, poxa, que carta essencial para a gente ser crente. É por causa de Romanos que a gente é protestante. Precisava da carta aos Romanos. Talvez algum católico romano não goste muito disso, mas você vai chegar lá. Nós vamos entender a justificação pela fé. Irmãos, então Paulo faz essa recomendação, reconhece, né, essa motivação de ajudar os irmãos, mas aqui ele apresenta a razão principal desse movimento. Não é apenas que ele quer ajudar os irmãos ali. Ele tem deveres com os irmãos. Mas por que ele tem deveres com os irmãos? Porque tem deveres com Deus. É isso que ele está dizendo. Ele recebeu uma missão de cuidar da igreja gentílica. Essa era a missão que ele recebeu. E o modo de cultuar a Deus é cumprir essa missão. Isso é fantástico, porque Paulo está falando de missão. E aí, no meio do trecho de missão, Paulo diz o seguinte, que ele está servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote. Isso é muito impressionante. Mas está de acordo com toda a mensagem de Romanos, como a gente viu em outros lugares da Escritura. É que missão é adoração, e adoração leva a missão, é a mesma coisa. A função da missão está lá nos Salmos. Você pode lembrar do Salmo 98, Salmo 96? Anunciai entre as nações a sua glória. Não é isso? A gente tem que anunciar entre as nações. É necessário anunciar entre os povos as suas maravilhas. Então, é um texto de louvor. A gente gosta de pensar que são salmos de louvor. Mas é interessante que vários desses salmos de adoração envolvem convocações a todos os povos para que eles venham a Sião e glorifiquem a Deus. Por que existe a missão? Porque os homens se tornaram idólatras. Então, qual é o propósito da missão? Conduzir os homens à adoração. Esse é o fim último da missão. É trazer todos ao templo, ao santuário, para oferecerem sacrifícios. E, nesse trabalho, a igreja é tanto o sacerdote como a oferta. As duas imagens aparecem. Vamos ver alguns textos aqui. Esse texto fala isso, que Paulo é um sacerdote, e esse sacerdote vai levar uma oferta ao santuário de Deus. Qual é a oferta que ele vai levar? Os gentios. Olha que legal. Você já pensou nisso? Que a sua mulher, que você conduziu e ajudou a manter ela na fé até o fim, isso é uma oferta que você vai apresentar ao Senhor. Então, o marido que você orou por ele, trabalhou pela conversão dele, ou trabalhou para ele se manter crente, ao invés de ficar falando mal da fé cristã e da igreja para ele, para se justificar por alguma coisa e afastando ele do Senhor. Não, você trabalhou para trazer ele para o Senhor. Então, aí um dia você vai estar diante do Senhor, e qual é a sua oferta que você está apresentando? É que você trabalhou para conservar o seu marido na fé. E esse é o trabalho, o que você fez pelos irmãos. Paulo está dizendo aqui, né? Olha, não destrua a obra que Deus está fazendo. Ele falou isso no capítulo 14, a gente leu. Não destrua essa obra que Deus está fazendo. Trabalhe para a edificação do irmão.
ele tem que ser mantido na fé. Então a gente tem que suportar as fraquezas dos fracos, fazer o que é bom para a edificação, capítulo 15. Aí você pensa assim, tá, eu tenho que fazer isso, tudo bem, para o bem do meu irmão. Não é só isso, não. É porque isso é a oferta que você vai apresentar diante de Deus. É que você se importou com o seu irmão. Não só com as necessidades dele em geral, mas com a fé dele. Com a fé dele. Você se importou com ele. Você cuidou da fé dele. Então é isso que Paulo está falando. Os gentios são uma oferta aceitável a Deus. O que Paulo vai apresentar diante do Senhor? Vai apresentar esses frutos, pessoas. Fulano eu trouxe para Jesus, Cicrano eu ajudei ele a entender a Bíblia, Beltrano eu ajudei a ele perdoar não sei quem, e assim por diante. Coisas foram construídas em direção a Deus, na vida de várias pessoas, por meio do seu serviço. Coisas espirituais foram construídas. Veja só que importante isso. Coisas espirituais foram construídas, e isso é o serviço, isso é adoração, irmãos. Isso é um culto. Pregar o evangelho, realizar a missão, cuidar uns dos outros, cuidar dos irmãos, manter a fé, preservar a fé comum e o testemunho cristão, isso é a oferta que vai ser oferecida ao Senhor. Isso são coisas permanentes. Isso são coisas eternas. É claro que Paulo teve gente que ele pregou e não creu. Paulo não era culpado disso. Teve gente que Paulo acompanhou que se desviou, apostatou. Paulo não é culpado disso. A questão não é essa. A questão é que a gente pode começar a trabalhar na obra de Deus, na vida aí, com fins completamente egoístas. E se esquecer que nós somos sacerdotes. E que existe uma oferta para ser apresentada diante de Deus. E Deus é adorado dessa forma. Então veja, pensa assim, pensa em pessoas que você pode evangelizar ou às quais você pode dar testemunho. O testemunho cristão, inclusive, mesmo quando ele gera violência e rejeição, como aconteceu com Estevão, ele é um sacrifício a Deus. Ele é um sacrifício. Mas é muito bonito pensar nisso, que levar pessoas à presença de Deus, isso é um culto a Deus. Então a linguagem do culto está aí, veja aí, Romanos 12, 1. Olha lá, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, a gente passou por isso ano passado. Como apresenteis vosso corpo como, olha aí, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí, viver na presença de Deus é adoração. Levar pessoas ao Senhor é uma oferta de adoração. E você é o sacerdote e a própria oferta nesse processo. Claro que Jesus é o sumo sacerdote, mas você se torna também sacerdote. Veja aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, né, é um texto clássico também sobre essa função sacerdotal, né, do povo de Deus. Capítulo 2, verso 4 em diante. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Aqui nós somos como um templo, né, no caso. Somos também como pedras vivas, edificados como casa espiritual. Então aqui a gente não apenas, como a gente viu no outro trecho, a gente pode ser a oferta e o sacerdote, mas aqui a gente também é o templo no qual as ofertas são oferecidas. Sois edificados como casa espiritual, mas olha o que diz o resto do texto. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora veja aí o verso 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam, irmãos, nós somos, então, oficiantes de um culto cósmico, um culto histórico, ou transhistórico, a gente pode dizer. Nós somos oficiantes desse culto. Nós estamos trabalhando nessa casa, ou sendo construídos como uma casa espiritual. Nós somos sacerdotes que têm que oferecer sacrifícios. Nós convocamos os gentios, anunciamos aos gentios as grandezas daquele que nos salvou, para que eles venham adorar. E quando eles vêm adorar, eles são a oferta que nós apresentamos.
Quer dizer, todos os atos da religião e da vida como um todo, a gente pode dizer, são vistos como atos de culto, né? Vida é liturgia nesse sentido. Então, você pode pensar nessa dimensão. Por um lado, quando você está anunciando o evangelho para um amigo, para um parente, está explicando quem Jesus é e procurando trazer essa pessoa para Jesus, ou autenticamente se entregar a Jesus, você está pensando na pessoa. Essa é a dimensão vertical do gesto. Mas esse gesto tem um componente, horizontal, né? Esse gesto tem um componente vertical, que é o culto a Deus que está sendo oferecido enquanto você cuida do outro e faz algo por ele. Tem essa dimensão de culto, de adoração. Deus tem a ver com esses atos. E quando você também dá uma banana para o seu irmão, ou dá uma banana para o pecador e não quer nem saber, então você deixou de adorar naquela situação. Você deixou de cultuar a Deus naquela situação. Né? Então, isso é uma forma de a gente pensar no que é obedecer a Deus e no que é pecar. Né? De acordo com Romanos 1, o pecado começa com a falta de adoração. De acordo com Romanos 12, a vida cristã começa como um ato litúrgico. Então, também a missão deve ser pensada assim, começando e terminando na adoração. E o Paulo fala sobre a vida dele, finalmente, não precisa abrir lá, mas em Filipenses capítulo 2, verso 17, quando existe o risco dele ser condenado à morte, apesar de que aparentemente ele não foi condenado à morte, né, nesse momento, foi depois. Aparentemente não, ele não foi. Mas em Filipenses 2,17 ele diz assim: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. Então, Paulo pensa nos irmãos na igreja de Filipos como o sacrifício. E ele pensa assim, se eu morrer, então eu sou a libação que é derramada sobre o sacrifício, ainda sobre o sacrifício. Então, irmãos, eu queria chamar a atenção para isso, para esse espírito de Paulo, quando ele pensa na missão e por que ele cuida de igreja, por que ele quer visitar a igreja de Roma. Mas ele destaca, e ele precisa esclarecer isso, que ele não está querendo lembrar os irmãos de Roma do Evangelho ou visitar Roma, porque ele queira, como eu já disse em outras ocasiões, assumir o controle sobre a fé dos irmãos. Porque a figura de Paulo é grande demais. Isso realmente, Paulo causa um desequilíbrio onde ele chega. É um desequilíbrio de forças. Então, Paulo deixa claro isso. Que, na verdade, o trabalho dele não é de ocupar espaços onde tem igrejas estabelecidas. Ele é um apóstolo. Então, ele diz aí dos versos 17 em diante, que ele tem motivo para se gloriar nas coisas pertinentes a Deus. E ele diz no verso 18 em diante, né, que ele não vai falar das coisas de qualquer coisa, a não ser do que Cristo fez por meio dele, levando os gentios à obediência, né, por palavra e ação, por meio de sinais, pregou o evangelho de forma extensiva, né, de Jerusalém e arredores até o Ilírico, e o evangelho foi anunciado de forma plena, completa, não foi mais ou menos pregado, não. Ele foi pregado na sua integridade, ele diz no verso 19. Então, foi um trabalho bem feito, ele não passou por lá, distribuiu uns folhetos e foi embora. Foi completo o serviço. Ele foi nesses lugares, passou tempo, explicou o evangelho em detalhes, sofreu por isso, plantou a igreja, voltava para ver como a igreja estava. Então, Paulo trabalhou intensamente, fazendo o quê? Verso 21. Aos que não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Então, ele diz, isso é uma citação que ele faz, né, do verso 21, do Antigo Testamento. Então, no verso 20, ele diz que ele se esforçou para anunciar o evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então, isso é muito importante. Paulo está deixando muito claro que ele não pretende, de forma alguma, assumir liderança nenhuma. Quando ele fala assim, olha, eu quero chegar com vocês aí, o que o Paulo quer? Companheirismo. Então, ele vai explicar que foi a marca do ministério dele, que ele levantou as coisas do zero. Deus deu essa graça para ele, levantar do zero os trabalhos e não se apoiar no trabalho de ninguém. Isso tem a ver com a função apostólica, irmãos. É claro que Paulo admite que tem outras funções, além disso. Então, ele fala lá em 1 Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, ele lançou o fundamento. É a característica do ministério dele. Mas parece que ele achou importante deixar isso claro para a igreja. Que ele escreveu para reforçar a fé dos irmãos, para alimentar os irmãos, mas ele não está negando de forma alguma a obra que Deus já fez lá. Ele não está começando. Então, isso também é muito importante.
de repente, Deus pode te usar de várias formas. E aí você começar a pensar que você é a cereja do bolo. E que todo mundo precisa de você. E Paulo sabe que não é o caso. Não, gente, eu sei que vocês se bastam. Nesse sentido, vocês não precisam necessariamente de eu trabalhar aí. O meu trabalho não é uma negação do que Deus fez entre vocês. Pelo contrário, eu trabalhei em vários outros lugares e eu reconheço a diferença. Isso também é importante, irmãos, porque a gente percebe o senso de limite de Paulo, né? Em Romanos 12 a gente aprendeu isso, que ele fala que cada um tem que pensar de si mesmo como convém, né? Então Paulo, não é porque ele era Paulo, o apóstolo que plantou muitas igrejas, que ele chega em Roma e fala assim, bom, agora venham aqui me ouvir porque eu que sei tudo. Não. Ele fala assim, eu sei que vocês já nem precisavam, mas eu tenho que dar minha contribuição. É o meu dever dar minha contribuição, mas eu não quero de nenhum modo que vocês levar uma compreensão de que eu estou desprezando o que vocês já têm, que eu não reconheço que já foi feito um trabalho e que as coisas já estão realizadas. Então, esse espírito do Paulo, eu acho que é muito importante também, é algo assim, meio autobiográfico, né? Que a gente precisa, a gente pode recuperar. Mas então, gente, Paulo, além de dizer que ele tem essa função, no versículo 16, ele mostra ou relembra, nos versos 17 em diante, que ele tem algo para mostrar, que Deus trabalhou por meio dele, e Cristo trabalhou por meio dele, através dessa atividade apostólica, e é por isso que ele não apareceu lá na igreja de Roma antes. Ele estava muito ocupado, versículo 22. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Então, ele não apareceu lá antes porque ele estava totalmente ocupado, lançando fundamentos em outros lugares. Mas isso está completado, verso 23. Não há nada que me detenha nessas regiões. Então, chegou a hora de visitar vocês. E agora, finalmente, no versículo 24, Paulo entrega o ouro. Ele fala um monte de coisa aqui, muitas coisas bonitas, muitas coisas relevantes, verdadeiras, mas agora no verso 24 ele vai no ponto crucial. Assim. Imagina que Paulo escreveu a carta toda com essa preocupação. Verso 24. Eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Irmãos, Paulo pediu ajuda. Há muitas razões para Paulo escrever a carta aos Romanos, mas uma das razões é que Paulo precisava de ajuda. Paulo precisava de ajuda. E ele fala assim, gente, me ajuda aí. É isso mesmo que ele está fazendo. Ele escreveu a carta tendo esse como um dos objetivos. Ele já tinha explicado isso no capítulo 1, quando ele fala que ele queria ver os irmãos, e ele queria compartilhar alguma coisa com os irmãos, mas também queria receber alguma coisa dos irmãos. Ele precisava de suporte na fé. Ele precisava também, ele vai dizer aqui, de encorajamento, né? Ele diz que não apenas ele deseja ser encaminhado pelos irmãos para a Espanha, mas ele diz que precisa experimentar um pouco da companhia dos irmãos. Lembra que eu falei sobre o companheirismo? Paulo precisa estar nesse momento entre iguais. E esses irmãos vão encaminhá-lo para uma outra etapa da missão. Mas ele precisa de ajuda. Ele precisa de uma base para realizar esse trabalho. Como alcançar a Espanha? Precisa de um suporte. A gente entende pelas outras cartas de Paulo e pelo livro de Atos que Paulo enviava obreiros. Quando ele chegava num lugar, ele chegava com uma equipe de obreiros e, a partir daquela equipe, ele se comunicava com outras igrejas, enviava cartas, recebia a ajuda de novos obreiros, recebia recurso financeiro, provavelmente recebia coisas como material para escrever, né, papiro, pergaminho, tinta, que eram coisas caríssimas na época. Eu já contei para os irmãos que o custo de papel, papiro na época, né, o custo em papiro de um evangelho, sei lá, evangelho de Lucas, o custo em papiro para você escrever o evangelho de Lucas era 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Para pagar o papel, não é para pagar para alguém escrever, não. É para pagar o papel. Então, imagina, como é que você sai aí com papiro por aí? Entendeu? Não era simples. Né? Se você quiser fazer um equivalente hoje, pensa, sei lá, num tablet, né? Um notebook, né? Bem caro. Então, era tipo isso, não era uma coisa simples. Né? E se roubasse, roubou. Né? Não tinha seguro de papiro, com certeza.
Não tinha seguro de papiro. Então, eu estou mencionando isso porque tinha uma complexidade a missão. Quando você começa a olhar com mais atenção, você vê que Paulo, no fim ou no começo das cartas, ele fala de um monte de gente. Ele fala que fulano foi aí, cicrano, eu preciso falar com cicrano. Então, você percebe que tem uma troca ali de informações. O que é isso? Era a rede missionária de Paulo. Toda hora ele fala dos cooperadores, do sinergon, né? O cooperador no Evangelho. Vocês viram essa expressão em alguns? O que Paulo está falando quando ele fala de cooperador do Evangelho? Era o pessoal da rede de trabalho. Paulo estava numa igreja e mandava o cara para ver como é que a outra igreja estava. E, às vezes, daquela igreja, outras informações eram reunidas e voltava com Paulo, e aí ele mandava mais gente, ou mandava chamar gente, traz fulano da cidade tal que eu estou precisando dele. E tinha essa troca ali, né, na rede missionária. Então, irmãos, Paulo precisa de um suporte para chegar na Espanha. E as igrejas, Corinto, Éfeso, Antioquia, está muito longe, precisa de um outro base para fazer esse trabalho. Então, ele vai pedir ajuda para a igreja de Roma. E a gente percebe aqui que ele não quer só ajuda no sentido de suporte logístico, não. Ele fala que ele precisa da companhia dos irmãos. É isso que ele fala no final do verso 24. Então, esse outro ponto é importante. Além da adoração e da proclamação, né? Paulo falou que ele quer proclamar. Ele falou que ele é um sacerdote que está adorando a Deus. Ele fala que ele está proclamando o Evangelho em outros lugares, no verso 20, muito embora ele queira lembrar o Evangelho aos romanos. E ele fala aqui sobre a comunhão, ele precisa da companhia. Mas ele não apenas precisa da companhia, ele é um criador, né, de companhia, a gente pode dizer. Olha o que ele fala no verso 25. Mas eu não vou aí agora, imediatamente não, porque eu estou terminando um outro serviço. Qual é o outro serviço que Paulo está fazendo? Pareceu bem às igrejas de Macedônia e Acaia levantar uma oferta para os pobres de Jerusalém, os pobres entre os santos. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem servi-los com bens materiais. Um parênteses para os anarcocapitalistas aí. Presentes. É interessante Paulo dizer que os gentios possam coletivamente dever alguma coisa aos judeus, né? Isso provavelmente significa que é possível a dívida coletiva. Eu tinha que dizer isso, fecha parênteses. Então, essa é uma observação incidental. Se virem com isso aí. O que é o ponto importante do texto? É que Paulo está realmente ocupado em, eu já mencionei isso antes, costurar a relação entre as igrejas. Olha que legal isso. Paulo está falando aqui sobre os fracos e os fortes, lembra disso? Ele está preocupado com isso. Aparentemente, cristãos, judeus, ou influenciados pelo judaísmo, é o que tudo indica, tinham um problema com certos alimentos e, por causa disso, julgavam os irmãos gentios, não judeus então, que não tinham problema com esses alimentos. E aí um grupo julgava o outro ou desprezava o outro. Em Romanos, Paulo ainda fala sobre a prioridade do judeu e do gentio. O judeu tem a prioridade porque recebeu o evangelho, recebeu a lei primeiro, mas isso não significa que o gentio tenha um privilégio, ele é mais filho de Deus do que o gentio, né? O judeu seria mais filho de Deus do que o gentio, teria um acesso especial nesse sentido. Ele só tem uma prioridade histórica, mas o evangelho que chega primeiro para o judeu, eventualmente tem que chegar ao gentio também. Isso é um tema da carta inteira. E aqui você vê, então, Paulo mostrando essa preocupação em costurar o vínculo de judeu e gentio. Ele faz isso em Romanos, ele faz isso em Efésios, de uma forma muito clara e nítida, convencendo os gentios de respeitar e honrar os judeus e entenderem que eles foram incluídos na comunidade eleita, e não o oposto. Eles foram incluídos, os gentios. Está lá em Efésios. E uma das formas, irmãos, de Paulo costurar esse vínculo é de trabalhar para que cristãos gentios que desejam ajudar os judeus tenham uma estrutura logística para isso. Então, ele organizava coletas e organizava caravana para levar esses recursos financeiros para Jerusalém, para fazer os judeus de Jerusalém compreenderem que os gentios são igreja também, que os gentios convertidos estão junto. Que Paulo, ao contrário do que diziam os judaizantes, não estava ensinando os gentios, a ignorarem os judeus. Porque muitos judaizantes diziam isso. Que Paulo era um pregador contra os judeus e contra o judaísmo.
porque Paulo dizia que não precisava circuncidar, que não precisava virar prosélito judeu e tal. Aí vinha a resposta. O pessoal, será que é isso mesmo? Os gentios, então, estão achando que eles substituíram a gente? Paulo está ensinando o pessoal a desprezar, os judeus a desprezar Jerusalém. Aí chega uma oferta dos gentios. Uma oferta que com gente da Macedônia, da Acaia, e é o que tudo indica, de outras partes do império. E quem mandou esse negócio para nós? Os gentios. Quais gentios? Os que Paulo evangelizou. Os gentios. Então, Paulo usava estratégias para costurar os vínculos da igreja. Ele trabalhava para produzir comunidade, uma das tarefas apostólicas. Então, eu disse aqui que Paulo é um sacerdote diante de Deus. Isso é parte do apostolado, é o vertical. Segundo, ele proclama o evangelho onde ele não foi anunciado. E terceiro, ele trabalha para construir a comunidade, para produzir a comunhão cristã. Então, ele está trabalhando por isso. E aí, tendo concluído isso, e certificando-me de que receberam esse fruto, versículo 28, partirei para a Espanha, passando por para visitá-los. Vejam que Paulo quer chegar na Espanha. Ele tem uma meta missionária, e ele precisa chegar lá. E ele está com a expectativa de Deus, que Deus está movendo nessa direção e derramando graça para ele realizar isso. Por isso ele fala no verso 29, que ele tem certeza que quando passar por Roma, ele vai estar na plenitude da bênção de Cristo. Quer dizer, ele não está passando por Roma porque ele está concluindo o trabalho. Pelo contrário, ele está no clímax da sua atividade missionária, cheio da graça de Deus e se preparando para atuar na Espanha. E por isso ele precisa desse suporte. E aí, no verso 30, como parte desse pedido de ajuda, olha o que ele faz. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Então, Paulo, ele precisa do suporte da igreja para ser enviado para a Espanha, ele precisa do companheirismo da igreja, e ele precisa das orações da igreja. Lutem comigo nas orações, verso 31, para que eu fique livre dos rebeldes da Judéia, que eram esses judaizantes que eu mencionei, e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Ou seja, que os irmãos de Jerusalém recebam a oferta dos gentios. E com isso, verso 32, Paulo, pela vontade de Deus, vai chegar alegre em Roma. Ele vai chegar aliviado. E ele vai conseguir fazer o que lá? No final do verso 32. Recobrar as forças entre vós. Então, isso é muito importante, é o ponto inicial da nossa reflexão. Então, claro, a gente viu aqui que Paulo está trabalhando para lembrar esses irmãos do Evangelho, como apóstolo. Ele está proclamando o Evangelho, está trabalhando pela unidade da igreja. Mas vejam, então, quando a gente considera o conjunto de Romanos e esse finalzinho. Paulo não apenas apresenta aqui sua obra apostólica. Não, eu preguei o evangelho aqui, ali, eu estou fazendo isso, aquilo, estou adorando a Deus por meio desses sacrifícios que são gentios, eu estou costurando as relações internacionais de cristãos de Jerusalém e dos judeus em outros lugares. Paulo fala de tudo que ele está fazendo, o que ele quer fazer. Mas ele não apenas apresenta a obra apostólica à igreja, mas convida a igreja a participar. Gente, é isso que Paulo está fazendo no fim. Paulo, o apóstolo, escreveu Romanos, apresentou o seu evangelho, aí no final da carta, o que ele pede? Então, igreja de Roma, venham comigo, me ajudem a fazer isso. Eu preciso da sua ajuda para continuar fazendo isso. É isso que Paulo está fazendo. Ele não apenas apresentou o evangelho para contar vantagem, ou para oferecer entretenimento dominical para os irmãos de Roma. Não foi só para isso. Foi para convidar os irmãos de Roma para participarem do que ele estava fazendo. Irmãos que não eram fruto do trabalho dele, né? Que poderiam, nesse sentido, viver esse companheirismo ali com Paulo. Então, por isso, o que Paulo faz por esses irmãos? O que ele pede? No versículo 15, a gente viu. Ele escreveu para lembrar os irmãos. Ele precisava que os irmãos lembrassem. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Paulo está contando isso para a igreja de Roma. E a igreja de Roma ficar sabendo disso a torna corresponsável, potencialmente. Olha, você sabe muito bem o que é isso. Alguém vai falar... Imagina que tem uma pessoa na sua vida, que pode ser um parente, um colega de trabalho, isso às vezes acontece, ou colega de faculdade, ou às vezes um irmão aqui na igreja, vocês trabalham junto. E o sujeito, ele deu trabalho. Ou a pessoa deu trabalho. E aí alguém, de repente,
vai conversar com você. Fulano, vem cá, eu preciso conversar com você sobre Cicrano. Aí você, talvez não fale, mas você pensa assim, não, nem me fala, eu não quero saber, eu não quero saber. Não quer saber? Por que você não quer saber? Por que às vezes você não quer saber de certas coisas? Porque se você não souber, você não tem responsabilidade. Você não tem responsabilidade com aquilo. Então, o Paulo escreve a carta para quê? Para lembrar os irmãos do que é o Evangelho, mas também para conscientizar os irmãos do trabalho que está sendo feito e do que precisa ser feito. Quer dizer, para o bom entendedor, um pingo é letra. O pessoal está ouvindo Paulo falar, olha, por causa da missão, a missão para cá, a missão para lá, eu fiz isso aqui, fiz aquilo ali, Espanha. O que está acontecendo aqui? É para a igreja entrar, participar, se responsabilizar. Então, a igreja está sendo informada, a carta foi escrita também para isso, para a igreja ser informada, responsabilizar-se. É isso que Paulo quer, ele quer que essa igreja fale assim, ok, estamos com você. Porque podia terminar de outra forma. O Paulo falar isso tudo, a igreja falar assim, gente, que coisa linda, Paulo. Que lindo. Cara, fantástico, segue em frente, continua, dá um apoio moral. Às vezes a gente não tem como dar outro apoio senão moral. A verdade é essa, eu sei disso. Dependendo do que a pessoa vai fazer, um médico vai fazer uma cirurgia, o que você vai dizer, né? Você vai dizer tamo junto, mas é simbólico, né? É um tamo junto moral. É um tamo junto moral, porque você não tem a competência e os meios para ir lá fazer aquilo, mas você pode dar esse suporte, né? Então, claro, a igreja não vai virar apóstolo, a igreja, mas ela pode ser apostólica, mesmo não sendo apóstolo como Paulo, né? Mas ela pode ser apostólica. É por isso que Paulo está dizendo essas coisas. Então, é por isso que ele pede para a igreja o encaminhar. Ele foi muito claro nisso. Ele quer ser encaminhado pela igreja. O que é encaminhado? Tipo assim, vamos usar a inteligência aqui, irmãos. O que Paulo ia passar por Roma fazer o quê? Para o pessoal de Roma dizer para ele, vira a próxima esquina, 3 quarteirões, tem um barco lá, é aquilo ali. Se você precisar, a gente dá até uma ligação para o porto para comprar a passagem antes, e só você dá para a gente o número do cartão, que aí a gente faz para você. Não. O que significa Paulo ser encaminhado? Olha, irmãos, isso é óbvio. Era o suporte logístico para ele evangelizar a Espanha. Era isso que ele estava pedindo. Precisava de suporte logístico. É isso que é a igreja de Roma encaminhar a Paulo. Não é a igreja de Roma pegar ele 5 da manhã e botar ele na rua. Deus te abençoe. Não. Ele queria suporte, porque ele tinha um trabalho para fazer, precisava de suporte da igreja. Então ele diz, olha, me apoiem, eu tenho um negócio para fazer. É isso que Paulo está dizendo. Me ajudem aí. E eu tenho que pedir para vocês são as pessoas que têm que fazer isso, porque vocês são a igreja de Roma. Então, de quem mais seria esse suporte? Pede para a igreja de Antioquia. Não faz sentido, naquela distância, naquela situação, não faz sentido. Então, Paulo precisa desse encaminhamento. Mas esse suporte logístico, aí você pode pensar assim, então Paulo quer coisas. Não é, ele deixou muito claro aqui. Ele precisa da companhia dos irmãos, e ele precisa recobrar as forças entre os irmãos. Então, Paulo não está pedindo simplesmente uma transferência para a conta bancária, do Banco de Roma. Não é isso. O que Paulo precisa? O texto é muito claro. Ele precisa ser carregado. É isso aí no versículo 32. Ele está pedindo oração porque ele passou por tanta tristeza que antes de ele chegar lá, ele precisa dessa alegria. Que ele consiga costurar as relações dos judeus com os gentios, senão ele vai chegar em Roma arrebentado, com o coração partido, valendo nada. Então ele fala o seguinte, eu preciso recobrar as forças aí e eu preciso de oração, orem por mim. Então Paulo precisa de uma igreja que vai saber, que quer saber do que ele está fazendo. Ele precisa de uma igreja que vai dar o suporte logístico para ele fazer o que ele precisa fazer. E ele precisa de uma igreja que vai orar por ele e dar alívio nos seus trabalhos. Então, irmãos, é muito bonito a gente ver os apóstolos, mas os apóstolos precisam de uma igreja apostólica. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, pede a Deus para nos dar essa graça.